Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. E hoje o nosso podcast... Já arruinei tudo já. Eu ia começar fazendo um destaque de sertanejo para anunciar que vamos falar sobre agro hoje. Mas para variar eu arruinei a entrada. Enfim, vamos direto ao ponto, né? Bom, nós vamos falar sobre agronegócio hoje no podcast, como eu já dei o spoiler. Só que antes de detalhar o tema que a gente vai abordar hoje, eu quero que vocês tentem acertar os dois produtos que o Brasil vai ter grande oportunidade a partir de agora. Bom, então eu selecionei duas matérias na Bloomberg Linha falando sobre oportunidades de dois produtos ligados ao agronegócio que vão potencialmente bombar a partir de agora. Eu não vou dar opção, mas vocês sabem aí quais são os tipos de produto, né? Então eu vou deixar um tempinho aqui, rolando essa música. E o tempo acabou, tá? Então a gente vai falar sobre, primeiro, como a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pode impactar o agronegócio brasileiro, especialmente os produtores de soja. E além disso, nós vamos falar sobre como o Brasil é um novo player em potencial no mercado global de combustível verde para aviação. Exatamente, agora a gente já pode parar com a música sertaneja genérica aqui no podcast. Então bora falar sobre todas essas oportunidades para o Brasil, mas antes disso um recadinho rápido de um patrocinador. Fica aí, por favor. Por favor, até coloquei um sotaque a mais aqui sem querer. Esse episódio de Estratégia do Dia é oferecido por iPlace Corporativo. Agora o papo aqui é com você, que é empresário ou profissional da área de tecnologia. A iPlace Corporativo é uma Apple Authorized Enterprise Reseller e oferece completas soluções empresariais. Conte com instalações físicas e remotas, migração de dados para diferentes plataformas, extensão de assistência técnica e muito mais. Acesse iplacecorp.com.br e comece a transformação. Bom, com Trump na Casa Branca, uma possível retomada da guerra comercial com a China pode ser vantajosa para a soja do Brasil. Eu não gosto de ficar torcendo para as pessoas brigarem, mas, né, se for para acontecer, que seja bom para a gente, né? Se os Estados Unidos aplicarem novas tarifas contra os chineses, é provável que a demanda pela soja brasileira cresça. No entanto, essa movimentação vem com um efeito colateral, que é, você sabe, né? Isso foi um tema recentemente, que é a valorização do dólar. Isso eleva os custos dos insumos, muitos deles atrelados à moeda americana, e pressiona os produtores também. O analista Luiz Fernando Gutierrez Roque, da Safras e Mercado, lembra que durante o primeiro mandato de Trump, a China já havia diminuído suas compras da soja americana. E naquela época nós, ligeiros e espertos como somos, aproveitamos o momento. A gente exportou volumes recordes e o setor agrícola foi beneficiado. Só que agora o cenário mudou, né? De 2018 para cá, a oferta global de soja cresceu e a demanda não acompanhou isso, deixando os preços da oleaginosa mais baixos do que na época da Primeira Guerra Comercial. Mesmo com uma safra recorde de 152 milhões de toneladas, e outra de 171 milhões esperado para 2024 e 2025, a pressão dos custos é preocupante. E o que Roque, então... não é aquele Roque, hein? O que ele sugere para os produtores brasileiros? Ele cita a estratégia do barter. O que é isso? É uma troca em que o agricultor usa sua produção para adquirir insumos, se protegendo aí da oscilação do dólar. E com o câmbio atual próximo dos R$6, ele diz que esse é o momento certo para antecipar as vendas e garantir melhores margens. Então tá aí porque que a gente tem uma grande oportunidade com soja depois que o Trump voltou à Casa Branca. Mas esse cenário é importante ressaltar que mostra a complexidade do mercado agrícola global, onde para cada oportunidade, né, há sempre um risco a ser considerado. E bora falar agora de combustível verde para aviação. À medida que o mundo busca descarbonizar a indústria aérea, grandes grupos de investimento, incluindo petrolíferas e fundos soberanos, estão apostando na gente, no Brasil, para desenvolver uma cadeia robusta de SAF, combustível sustentável para aviação. E por que existe esse interesse tão grande no Brasil? O que tem de tão legal aqui, além do podcast e a estratégia do dia? Bom, esse interesse não é à toa. O país já é o segundo maior produtor mundial de etanol, que, adivinha só, é um dos principais ingredientes na produção de SAF. Empresas como Shell e Mubadala de Abu Dhabi estão explorando a possibilidade de construir novas plantas de SAF no Brasil. E além da infraestrutura, o país tem uma vantagem em matérias-primas de baixo custo e com boas notas de emissão de carbono. Bruno Serapião, CEO da Ativus Agroindustrial, afirma que o Brasil tem uma posição privilegiada para se tornar um grande exportador de SAF.
A Raizen, por exemplo, também enxerga essa oportunidade e vê o potencial de produzir SAF a partir do etanol. Segundo o Ricardo Mussa, CEO da Raizen, cada litro de SAF demanda 1,7 litros de etanol. E produzir no Brasil, na origem, faz mais sentido. Mas apesar das vantagens, o Brasil também enfrenta desafios para variar. Um deles é competir com os incentivos oferecidos pela legislação americana, que é a Lei de Redução da Inflação. Giovanni Consul, da BP Bioenergy, alerta que sem políticas locais que incentivem a produção de SAF, o Brasil pode acabar exportando seu etanol para ser transformado em SAF em outros lugares. Mas o governo brasileiro já vem respondendo a essa demanda. O presidente Lula aprovou recentemente o combustível do futuro. Eu estou fazendo aspas aqui com a mão, não sei porquê, vocês não estão me enxergando. Que é uma legislação que estabelece metas mais ambiciosas para os biocombustíveis. Com isso, o Brasil espera acelerar sua infraestrutura e evitar que o etanol brasileiro vá para fora antes de ser transformado em SAF. A expectativa é que até 2030 o Brasil possa produzir cerca de 50 bilhões de litros de SAF, e com investimentos como o da FS Bioenergia, que trabalha em projetos de etanol com emissão negativa de carbono, o país pode se tornar uma peça central ali na descarbonização da aviação mundial. E, mais uma vez, eu juro que não é migué, não tô mentindo pra vocês, eu tentei abrir os comentários e, mais uma vez, a plataforma do Spotify aqui, ela tá com um bugzinho. Senhor Spotify, Carlos Spotify, eu não sei qual que é o nome do criador do Spotify, ajuda a gente, quero ler o que vocês comentaram. Talvez na próxima vez isso já tenha sido corrigido, espero que sim. Rezemos aos deuses do agro aqui para isso acontecer. Eu espero vocês no próximo episódio e um big beijo. Um big beijo.